Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos, professora Cecília, professor Gatti. Hoje, olha, até meu sorriso mudou, porque hoje eu estou em casa. Pararam-se os números, eles ficaram lá na quinta e na quarta-feira. A Ana veio aqui falar comigo. Ai, eu tô mais confortável, né, Sol? Ai, que delícia! Não que eu não tenha aprendido muito na quinta e na quarta, que foi sensacional, os professores, sensacional, foi muito, muito gostoso. E hoje, com certeza, não vai ser diferente. Como eu já falei, né, tanto a professora Cecília quanto o professor Gatti já estiveram aqui, mas muitos dos nossos alunos não conhecem os professores, né? Como a gente atende uma região muito grande, eu gostaria de pedir para a professora Cecília se apresentar e logo em seguida o professor Gatti, pode ser? Pode. Bom, boa noite, antes de qualquer coisa. Muitíssimo obrigada pelo convite, meninas. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito especial pelo NUC, por tudo isso que vocês fazem com os alunos e com as mentes, né? A gente coloca as pessoas nos trilhos com organização de estudo, isso é fundamental e é muito bom participar desse processo. Bom, como vocês já disseram, meu nome é Cecília, né? Eu adoro o adjetivo antes do professora Cecília. Dou aula em Botucatu, hoje, né, dentro do Santa Marcelina, trabalho também numa escola em São Manuel, que se chama Colégio Liceu Arcanjo, e trabalho na UniBR, que é onde eu tenho um vínculo maior com vocês, né? E, enfim, dou aula para os cursos de pedagogia, engenharia, contabilidade, ciências contábeis, né? Dentro da faculdade também, e sempre para a área de humanas, que a gente fala engenharia, ciências contábeis, eu juro que eu não dou aula de estatística. Dou aula de interpretação de textos, posso até interpretar um gráfico ali de vez em quando, mas nada, eu levo um pouquinho de letra para a galera de exatas, se é que a gente pode dizer assim, né? E eu espero contribuir com vocês minimamente com esse processo. Ok, professor? Boa noite para todo mundo, boa noite, Cecília, prazer conhecê-la. Estou aqui já há algum tempo com o pessoal da NUC, adoro também esse trabalho deles, acho importantíssimo, ainda mais nesse momento, esse trabalho que o NUC faz. E eu sou professor da área de letras também, né, trabalho a área de redação e literatura, trabalho com curso pré-vestibular, tive um início de formação, na verdade, na área de exatas, né, eu nasço na área de exatas, fui formado na área de computação, trabalhei muito tempo na área de computação, daí saio da área de computação e venho para a área de humanas. Tive passagem pelo direito, pelo letras e pela psicologia. É muito interessante, né, o conhecimento dessas áreas. Eu achei muito bacana esse propósito de vocês fazerem uma semana passando por essas diversas áreas, né? Porque o ser é formado por tudo isso. Não tem como a gente imaginar esse ser humano sem imaginar essa área de exatas, discutindo sobre os fenômenos que nós estamos envolvidos, sem discutir a área de biológicas, né? Afinal de contas, somos seres biológicos, somos seres bioquímicos em funcionamento, e nós temos que entender qual que é a finalidade do ser humano, né? E quando a gente busca essa finalidade do ser humano, a gente chega nessa área de humanas. Existem características que são muito especiais do ser humano, que a gente tem que analisar, a gente tem que trabalhar, e é onde se realiza efetivamente a nossa espécie, onde se realizam as humanidades. Então é muito bacana, gostei demais do propósito de vocês, gostei dos professores que foram selecionados, vi alguns episódios aqui, achei muito bacana, e adoro poder estar contribuindo aqui junto com a Cecília e com vocês hoje. Vocês sabem que vocês estão sendo muito aguardados, porque esse webinar encerra a série de webinários Café com o NUC, né, nesse horário para a gente tomar um café. Nós acabamos de finalizar a série de hábitos, então passamos pelos 7 hábitos dos estudantes eficazes, e agora finalizamos com cada uma das áreas, e desde o professor Maurílio, o professor Serata, o professor Marcelo, todos comentaram que entre, né, os hábitos, os métodos ou o pulo do gato para estudar cada uma dessas matérias, e olha que a gente passou aqui por física, química, matemática e biologia, todos colocaram que nada adianta se eu não dominar as linguagens, e a gente vai finalizar comentando muito disso. Mas antes de entrar na área de vocês especificamente, né, antes de entrar em literatura, gramática, redação,
a gente gostaria de comentar sobre humanas de uma forma geral. Né? Estudar humanas é igual estudar exatas e biológicas? Né? Vocês acreditam que as mesmas técnicas de estudo, os mesmos hábitos que faz sentido eu estudar a famosa matemática ou a física, funciona quando eu venho para humanas, professores? Olha, eu entendo que existem alguns aspectos que eles são parecidos, ou né, que existem algumas técnicas, existem alguns elementos que eles acabam se encontrando, sim, né? A atenção, o interesse, o fazer exercício, exercitar, né, o estudo das ciências, isso realmente é comum. Mas também existem alguns aspectos que são específicos da área de humanas. E por quê? Porque quando nós estudamos a área de humanas, nós, na verdade, estamos estudando essa busca da finalidade do homem. Se nós pegamos uma área, se a gente pegar Agostinho dentro da área teológica, ele vai falar que nós homens somos construídos a partir de uma visão de perfeição através de um Criador perfeito. Se a gente pegar Capra da área de exatas, da área de ciências, ele vai falar que a natureza ela sempre vai buscar a homeostase, sempre vai buscar o equilíbrio. Se a gente for para a área da filosofia com Platão, ele vai falar sobre a idealização, que tudo está dentro de uma ideia, de uma busca de perfeição e eternidade. E dentro de todo esse equilíbrio, então, que todas as áreas de alguma forma nos mostram, qual é a função do homem? Né? Por que o homem, esse ser que é dotado da capacidade de raciocínio, de memorização, de aprendizagem, qual é a nossa função em termos da manutenção do equilíbrio, da natureza, da manutenção do equilíbrio da evolução? Então, estudar humanas é estudar isso. Então, eu acho que a humanas, apesar dela ter essa intersecção com as outras áreas, em formas e métodos de estudo, ela exige um conhecimento um pouco mais amplo. Então, ela exige, às vezes, o que a área de exata não proporciona. Essa busca, né, professor? Eu concordo com professor, eu acho que a gente tem justamente essa amplitude e essa pluralidade, né, que o ser humano nos propicia, que a própria linguagem nos propicia, né? A gente conversa com múltiplas linguagens, a língua não é a única forma de comunicação, aliás, é a mais restrita de todas as outras. E aí, quando a gente compreende que existem N textos e N formas de se comunicar com alguém, a gente acaba entendendo também a pluralidade do ser humano. Mas existe uma concatenação aí, né? Ali, a pergunta do próprio slide de vocês é como estudar. Porque a gente tem facilidade para a área de humanas, né, professora, a Sol também. Então, para a gente é uma coisa quase que intuitiva. Mas todos os alunos farão uma prova de língua portuguesa, todos os alunos farão uma redação. Mesmo aqueles que têm uma facilidade maior em áreas exatas, ou que estejam pleiteando um curso na área de biológicas, farão uma redação, farão uma prova de língua portuguesa, muitas vezes, inclusive, de uma forma dissertativa, né? E aí vem essa grande pergunta, o que é próximo, o que é distante, como se estuda, como se faz, né? E aí eu acho que o grande exercício, quando a gente pensa nisso, a gente pensar um pouco no esporte. Quando a gente pensa nos grandes atletas, eles dizem sempre, né? Eu tenho ali 10% de talento. Os outros, o diferencial não é o meu talento, é quanto eu treino. Então, eu quero fazer uma cesta de 3, eu tenho que ficar treinando além de todo mundo. Não é uma coisa inata. Eu não vou para a quadra e naturalmente acerto um arremesso. Eu não vou para uma prova no Enem, por exemplo, e naturalmente tiro 1000 pontos numa prova de redação. Não é natural, é o resultado de um treino. Claro que existem aqueles que têm uma facilidade maior. Cristiano Ronaldo joga a melhor bola do que basquete e por isso ele se dedicou ao futebol. Mas isso não quer dizer que ele não treina. O rapaz treina o dia inteiro. É isso que a gente precisa entender, né? A redação e humanas, embora a gente esteja falando de algo abstrato, não está associado a uma inspiração, né? Está associado a uma transpiração. Eu tenho que treinar muito, assim como eu treino os exercícios de gramática, de matemática, de trigonometria, eu tenho que fazer um treinamento. Eu acho que o que junta o processo de estudo de todas as matérias é treinar.
Você vai treinar sempre. As técnicas são outras, sem sombra de dúvida, é para isso que a gente está aqui, né, professor? Mas existe uma similaridade aí, que é o treino, senão você não vai virar o Cristiano Ronaldo, nem o LeBron James da redação do Enem, nunca, se não treinar, né? Eu quis trazer um pouquinho aqui, né, sobre como a língua portuguesa pode cair, porque muitas das vezes, né, isso que você estava comentando, né, professora, a interpretação de texto, as pessoas só apelam a isso. E ontem os professores de física e química, eles colocaram muito isso, né? Olha, muitas das vezes o aluno sabe o conceito físico ou químico, mas não sabe interpretar o enunciado, né? Não sabem ler esse enunciado, extrair as informações, né? E aqui a gente coloca muito que a língua portuguesa ela cai como interpretação, como gramática, depois a gente vai encerrar, né, falando de redação. Mas o que vocês acreditam que seria interessante o aluno fazer para chegar nisso, né? Eu vou só caminhar aqui um pouquinho. A gente colocou muito que estudar a teoria ou vou direto para o exercício, erro, tenho dúvida e volto. Como que eu faço isso para a gramática, né? Como que eu pego esse movimento e consigo trabalhar isso? O que vocês acreditam? A gente colocou esses slides para provocá-los, tá? Isso daqui não é algo determinístico, mas a gente precisaria colocar uma pimentinha, né, Sol, nesse último dia, por isso que a gente colocou. A gente deu uma ajustada em alguns métodos para trazer. Vocês acreditam que abrir uma prova antiga e o que eu errar, eu estudo a teoria? Não? Por onde vocês recomendam esse aluno iniciar essa jornada? Eu acho que o texto, né, ele é muito plural. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em língua portuguesa, nós estamos pensando naquilo que é absolutamente onipresente na nossa vida. A gente acorda pensando em português, né? Os nossos pensamentos são organizados em língua portuguesa e a gente vai dormir sonhando em língua portuguesa. Nós e 290 milhões de pessoas sonham em português, porque afinal de contas é a nossa língua materna. Então a gente está imerso em textos compostos por língua portuguesa o dia todo. Aí a grande pergunta é o seguinte: como que eu interpreto o mundo que chega até mim através da língua portuguesa? Como eu interajo com esse mundo através de enunciados que eu componho em língua portuguesa? E chega na hora da prova, eu não consigo fazer. E está na mesma língua portuguesa. Ou será que não está na mesma língua portuguesa? Então, quando a gente para pensar, a gente está parando para pensar aqui em níveis de linguagem, né? Então, quando a gente pensa numa prova, a gente está pensando num português, num idioma que eu não domino, que é essa norma padrão. Então, antes de eu parar para pensar, olha, não consigo fazer um exercício de química porque não interpretei o enunciado, não consegui entender que eu estava perguntando ali sobre o iluminismo e que eu tinha que fazer uma descrição sobre o conceito literário do período, porque eu não entendi o enunciado. A pergunta é a seguinte: você tem domínio dessa modalidade de língua que foi abordada? Então, não adianta você voltar para as provas anteriores se você não identificar qual é o teu problema. O teu problema é com o conceito que está sendo manipulado ali, ou o teu problema é com a norma padrão que está sendo pedida e que você não domina. Então, a ideia de voltar para uma prova antiga é voltar para identificar a minha falha. O que eu estou errando? É o domínio do conceito, é o domínio da terminologia que está sendo usada, é a minha língua que eu não consigo adaptar, que eu não tenho envergadura lexical para esse processo de adaptação. Meu Deus, o que é envergadura? Eu ia perguntar agora. Eles falam muito bonito, Paulo. De falar com pessoas diferentes. Eu falo com o juiz, eu falo com meu parça da praça, eu falo com o rapazinho da van, eu converso com pessoas diferentes, com modalidades de línguas diferentes. Isso agora é envergadura lexical. O bom de língua portuguesa, de qualquer língua, né? É aquele que tem uma envergadura lexical suficiente para conversar com públicos diferentes. Legal. Eu acho isso. Eu acho isso. O professor Gatti vai adentrar a esse assunto?
Eu concordo plenamente com a que a Cecília disse, e acho que tem uma coisa que é fundamental que ela disse, são esses níveis de linguagem. Quando a gente vai para uma visão mais pragmática, né, dentro do estudo da linguagem, tem uma coisa que é fundamental, que é a gramática. O aluno, muitas vezes, ele negligencia a gramática, por uma série de questões que foram muito bem colocadas pela Cecília. Primeiro, esse acreditar que eu tenho a capacidade de comunicação. Sim, você tem a capacidade de comunicação, mas de que nível de comunicação? Né? Qual tipo de comunicação que você utiliza? Então, aprimorar a gramática, entender o que cada processo, entender qual é a função de cada vocábulo, de cada palavra que está ali, é extremamente necessário, tanto para que eu possa entender o que está sendo passado para mim, quanto receptor de uma mensagem, quanto para que eu possa ser o emissor dessa mensagem de forma clara. A gente nunca pode esquecer que a clareza, a estrutura clara na resposta, ela é fundamental em todos os níveis de ciência e de linguagem. Mas quando eu falo de comunicação, isso se torna ainda mais prioritário. Só existe comunicação quando o outro entende, quando o outro consegue compreender aquilo que foi emitido. Então, vamos lá. Precisa ter gramática? Preciso. Preciso entender cada elemento? Sim. Muitas vezes, a língua, apesar de ser a língua portuguesa, apesar de ser a nossa língua-mãe, ela se parece, ela se mostra como uma língua estrangeira. Eu sempre brinco muito com o hino nacional brasileiro, né, que eu falo que as pessoas repetem o som das palavras, não tem a menor ideia do que está cantando. Né? Então, é um texto escrito em português? Sim, só que as pessoas simplesmente não entendem. Então, é necessário que você conheça a estrutura, e após conhecer a estrutura, é necessário que você tenha domínio de vocabulário. E aí vou adentrar em uma questão que foi falada aqui, e que apareceu com outros professores, que é o fato dos alunos muitas vezes não conseguirem compreender o enunciado. Eu acrescento ainda mais um dado. Muitas vezes não conseguirem elaborar uma resposta que seja uma resposta que traga o valor efetivo, lá no caso da Unesp, por exemplo, conseguir tirar os 2 pontos, mesmo sabendo a matéria. E por quê? Falta de vocabulário técnico. Se trabalha muito pouco a teoria das ciências no ensino médio no Brasil. Eu estou muito acostumado, já fui professor de matemática, estou muito acostumado a ver as pessoas entrando em sala de aula e trabalhando exercícios. Exercícios únicos, exclusivamente, dentro da matematização da ciência. E trabalha-se muito pouco em cima da teoria da ciência. Quando o aluno ele precisa expressar um determinado conceito, ele não tem domínio do vocabulário daquela ciência para expressar o conceito. Daí fica faltando o quê? Precisão e clareza. Então, é necessário uma maior leitura. Só existe uma forma de eu aprender a comunicação, que é me comunicando, não existe outra forma. Então, essa comunicação é um exercício diário, um exercício de leitura, um exercício de produção de texto, levando em consideração essa diversidade de níveis de linguagem, como muito bem colocou a Cecília, essa diversidade que a gente tem de níveis de linguagem dentro do ensino médio, que é um período de forte contato com a ciência e de se aprimorar, né, criar esse aprimoramento da questão da comunicação, do vocabulário. No dia a dia, as pessoas tendem a utilizar uma linguagem muito direta e muito repetitiva, né? A linguagem oral ela é muito repetitiva. E a linguagem escrita, me perdoe, né? As pessoas mais ligadas à área de linguagem, então, mas a linguagem escrita, ela, infelizmente, está acabando. E por que ela está acabando? Porque não é a modalidade melhor de comunicação, né? Que nós estamos fazendo aqui, uma modalidade de comunicação muito mais ampla, muito mais eficiente do que o texto escrito. O texto escrito ele tem extremas virtudes, ele é extremamente necessário, mas ele não é popular. A forma de comunicação popular, através da imagem, do gestual, da tonalidade de voz, ela acaba sendo muito mais rica. Gente, eu estou chocada com esse webinar. Estou muito feliz por estar aqui. Eu estou aprendendo tanto quanto os alunos. Quero deixar esse movimento como uma professora de estatística, né? Como alguém que veio das exatas, né? E procura traduzir esse número, né? Junto aos meus alunos. Eu queria que vocês comentassem um pouco agora. Acho que eu vou pedir para a Cecília entrar nesse assunto para a gente trabalhar um pouco mais da redação com o Gatti. É sobre como estudar as escolas literárias, né? Então está sendo muito falado agora nesse período de pandemia, de quarentena, sobre, para eu estudar as escolas literárias, para eu estudar humanas, fazer maratona de videoaulas, fazer provas antigas e fazer o aprofundamento, né, com
videoaulas e resumos. O que vocês acreditam que seria ideal, tanto para as escolas literárias, quanto para eu treinar essas questões discursivas, né? É realmente isso? Então, bom, a questão é o seguinte, eu acho, de alguma maneira, vocês sabem disso, eu sou uma otimista incorrigível, nós estamos todos lá vivendo essa quantidade exorbitante de números de mortes, não só no Brasil, no mundo. Não que eu esteja dizendo, pelo amor de Deus, que o coronavírus é algo positivo, longe disso, né? É algo extremamente negativo. Nós vivemos algumas pandemias, inclusive, ao final de uma delas, falando um pouco de literatura, saímos de uma pandemia e entramos no renascimento, né? Uma das escolas literárias foi justamente posterior a um processo como esse, e de fato renascemos, não há nome melhor para isso, né? Então, quando a gente pensa numa situação como essa, só que na época não havia internet, as pessoas ficaram literalmente confinadas num ócio, para alguns produtivo, para outros nem tanto assim, né? E aí, quando a gente fala, assisto aula, vejo prova antiga, olho o resumo, a metodologia que você vai adotar depende muito do que para você é necessário, né? Então, lembra do que a gente já havia falado num webinar aí há algumas semanas. Você precisa identificar como que você aprende. Você aprende lendo, você aprende ouvindo, você aprende escrevendo. Então, cada aluno tem um processo de aprendizagem. Às vezes, a pessoa vai fazer uma maratona lá de videoaula, achando que é essa indicação. E, para ele, o processo auditivo não é tão frutífero assim. Ele vai ficar ouvindo lá um monte de videoaula, ele não vai compreender aquilo que está sendo dito, e aí fica o vazio, né? Porque um dia falaram que eu tinha que assistir uma videoaula. Você precisa se conhecer. Eu acho que o processo de autoconhecimento é fundamental. Entenda como é que você aprende. Então, eu aprendo lendo. Vou lá, baixo uma apostila, vejo. A apostila tem N apostilas disponíveis em PDF. Eu aprendo ouvindo. Aí sim você vai para uma maratona de videoaula. Eu acho que o grande processo é que você entenda que a literatura ela não está desconectada. Quando a gente vai pensar em literatura russa, a gente tem que entender a geografia, a gente tem que entender o processo sociológico, a gente tem que entender a política local. Então, eu estudei, vocês sabem disso, meu cachorro chama Bakhtin, inclusive, né, um russo que é fundamental. Gat, não ri de mim, Gat. Ele chama Bakhtin. E você sabe como esse homem é importante para nós. Eu adorei o nome do seu cachorro. E quando eu fui estudá-lo profundamente no mestrado, não ri de mim, Guilherme, eu comecei a compreender como o processo político mudou o texto do Bakhtin. Quando a gente lê Bakhtin antes da Revolução Russa, nós temos um autor. Pós-Revolução Russa, já dentro de um exílio na França, eu tenho outro autor. Então, quando a gente compreende o processo político, social, histórico, geográfico, a gente entende literatura. Eu não posso desconectar humanas. Como o próprio Gatti muitíssimo bem disse ali no início da abertura, a gente precisa concatenar. As coisas, elas estão relacionadas. Eu estudo história, depois eu estudo geografia, depois eu estudo literatura. Você estuda as três coisas juntas. Acabei de dar um exemplo de como a história, a biologia, mudou um conceito literário. Nós rompemos uma escola literária. Então, quando você entende a literatura como reflexo político, social, geográfico, ideológico, você consegue e é isso que o vestibular quer. Ele não quer que você diga lá porque o Parnasiano tinha um trabalho com a ordem direta, por isso que o hino está todo em ordem direta, começa lá com um verbo. Porque nenhuma frase começa com verbo. Né? Quem que ouviram? Então, quando eu digo isso, o Parnasiano gostava de uma ordem indireta. Por quê? Qual é a relação histórica? Qual é a relação geográfica? Qual é a relação do processo ideológico para que eles gostem de uma ordem inversa? A gramática ela é o reflexo da sociedade, e não o contrário.
Não é a sociedade que vai refletir essa gramática. Por isso que a gente vive as reformas todas. As reformas acontecem para que a gente consiga relacionar aquilo que se estabelece como regra com aquilo que a gente coloca como uso, né? O uso, ele tem que estar, de alguma maneira, relacionado com as regras, e a literatura é essa junção, esse bem boladão aí de tudo. Então, antes de eu falar... Professora, Desculpa te cortar, mas assim, professora, se eu tenho uma dificuldade enquanto aluno, não só na literatura, mas eu tenho dificuldade, como o professor Gatti colocou, de transpor aquilo que eu sei numa resposta discursiva, como que eu posso treinar isso? Você acredita que seria vendo a resolução, entendendo, escrevendo sua própria resposta sem auxílio, fazendo resumos de conteúdo, entrando na questão discursiva, né? Eu vi aquela questão de literatura, passei por esse movimento. Qual seria o próximo passo? Eu acho que ler a resolução, ler qualquer coisa, né? Eu acho que quando você está pleiteando entrar no vestibular, você lê até a bula do remédio lá do paracetamol, você vai pegar e vai ler. Tudo você lê. Quando você está num processo de vou prestar uma prova, você começa a ler qualquer coisa que aparece. Porque ao ler, é quase que uma osmose, né? A gente aprende a língua, a gente adquire a língua, a gente não diz nem aprender no processo de linguagem, a gente diz adquirir, né? Você adquire quase que numa osmose. Eu estou ouvindo, eu vou adaptando esse aparelho fonador aí até sair o som. Sai o som, alguém ali do lado, uma avó, um vô, uma mãe, comemora. Ei, que bom, falou a palavra, e você já começa a entender que aquele é o caminho, né? E é assim a escrita. Do mesmo jeito que a gente adquire a linguagem assim, a gente vai adquirir a escrita assim. Então, eu primeiro começo lendo, não é uma inspiração, não vai encostar Fernando Pessoa do teu lado, desculpa dar essa notícia, não adianta orar aos deuses, não é um processo mediúnico. E você vai ler ali a resolução e começa a observar, eu não sei o que significa dicotomia. E apareceu aqui, a dicotomia entre o parnasianismo e sei lá o quê. E aí você vai, não sei o que é isso. Você vai, digita dicotomia, você tem uma coisa chamada Google à sua disposição, que vai ajudar muito. E aí você pega, bom, deixa eu treinar, deixa eu entender esse conceito. Deixa eu entender outro conceito. Então, você começa a perceber, olhando a resolução, quais os conceitos que você não sabe. De onde vem a palavra dicotomia? Quem foi o primeiro que utilizou? Em que momento da história? Porque dicotomia não é diferença. Existe aí um hiato entre dicotomia e diferença. E por que isso? E aí você vai trabalhando esses conceitos para que você consiga empregá-los. Eu só emprego uma palavra que eu já conheço e que eu sei o significado, né? Essa é a divisão de signo, que é o significante, a palavra, e o significado. Então, eu vou lá treino esse significado, entendo a teoria, entendo da onde vem, para depois eu conseguir empregar. Eu não vou conseguir fazer isso se eu nunca ouvir a palavra. Então, ler as resoluções, ler as provas antigas, ter acesso a esses conceitos teóricos que me escapam e que eu preciso sabê-los, é o primeiro passo. E aí, depois, escapou aquilo, eu não sei o que significa. Treina, lembra lá do LeBron James, e aí você vai, agora eu vou treinar, vou empregar a palavra dicotomia, que foi o que eu aprendi hoje. E você vai arranjar um jeito de colocar aquilo numa frase. E assim você vai fazendo como uma criança de 2 anos, ao aprender a falar, você vai aprender a escrever, esse é o processo. Gente, arrasou. Professor Gatti. Primeira coisa que eu queria falar queria muito ter aula com a Cecília. Adoraria assistir aula. Ela é uma querida. Então, a gente passou pela estrutura, né? E está vindo agora para a parte de treinar, onde que tange a nossa querida e amada redação. Fala um pouquinho para a gente, Gatti. A redação, ela é uma forma de comunicação. E sendo uma forma de comunicação, a gente não pode esquecer que todo texto escrito, ele está dentro do que nós podemos chamar aí do lugar de fala. Eu acho bacana quando a Cecília ela fala sobre literatura, para mim é extremamente inspirador ver ela falando a literatura enquanto uma produção dentro de um contexto,
porque é exatamente isso, né? Então, a cada momento, a literatura, ela foi aquele lugar de fala do que acontecia naquele momento, foi um gritar das realidades, das ideias, dos conceitos daquele momento. E isso criou modelos. E por que eu estou falando isso? Porque não dá para eu escrever uma redação se eu não conhecer literatura. Não dá para escrever uma redação se eu não conhecer a gramática, porque eu estou me comunicando, e comunicando de uma forma muito específica, que é a comunicação escrita. Que mais? Eu estou fazendo um tipo específico de redação. Então, vamos pegar, por um exemplo, o modelo, o gênero textual que mais aparece nos vestibulares, que é a dissertação argumentativa. Muitas vezes os alunos esquecem que a dissertação argumentativa ela tem uma origem. Qual que é essa origem dela? É uma origem acadêmico-científica. Se ela tem uma origem acadêmico-científica, então existem algumas coisas que são possíveis, que são adequadas, existem coisas que são totalmente inadequadas. Por um exemplo, eu só posso utilizar argumentos que sejam argumentos objetivos, científicos, lógicos, né? Aquilo que o positivismo, né, colocou lá como normas, lá na época de Comte, no afastamento de tudo aquilo que seja metafísico e tal. E por quê? Eu não posso viver, não posso meu dia a dia, não posso minhas relações sociais utilizar argumentos que sejam religiosos ou subjetivos? Posso. Mas na dissertação eu posso? Não. Né? Por que não? Porque é um texto de origem acadêmico-científica, então ela tem as suas normas. A mesma coisa acontece com relação à linguagem. É uma linguagem formal. E daí eu volto a uma coisa que a Cecília também já disse aqui. Quando nós utilizamos uma linguagem formal, ele soa, tá? Entendo o que eu quero dizer com isso, mas ele soa quase como uma linguagem estrangeira. Não é a linguagem que eu estou acostumado a utilizar no dia a dia. Então, eu tenho que estudar essa linguagem, eu tenho que conhecer a estrutura dessa linguagem. Muitas crianças, quando estão lá no ciclo 1, lá do ensino fundamental, na primeira etapa, né? Agora mudou o nome de novo, né? Mas ciclo 1, primeira etapa, mas quando estão lá no ensino fundamental, o sonho deles é ter uma caixa de lápis de cor Faber-Castell 48 cores. Por quê? Eu tinha esse sonho. Você tinha? Você conseguiu ter uma? Eu não consegui. Tem essa frustração aí. Ninguém conseguiu ter uma, professor, porque a mãe da gente, ela falava, não precisa! Mas porque era o desejo de ter? Porque me parece que tendo mais cores, eu vou conseguir mostrar de uma forma mais clara a minha ideia, a minha individualidade, aquilo que eu quero apresentar para o outro, aquilo que eu quero comunicar para o outro. Na redação, o que eu preciso ter? Vocabulário. Então, volto a dizer, a Cecília colocou isso de forma muito clara, eu preciso colecionar palavras, eu preciso ter vocabulário. Quanto mais vocabulário eu tenho, maior a possibilidade de eu conseguir colocar de forma clara e precisa aquilo que eu estou dizendo. Então, eu vou utilizar palavras dentro da minha redação, única e exclusivamente para ter efeito retórico ou para deixar um vocabulário mais elaborado? Não, eu preciso de precisão. Eu só uso uma palavra que fuja do vocabulário comum quando essa palavra é mais precisa. E muitas vezes eu preciso disso. Eu tenho a necessidade para a clareza dessa precisão. Então, eu tenho que conhecer palavras. Agora, como colecionar palavras? Você encontrou uma palavra nova? Vai lá, pesquise, entenda o valor semântico dela, entenda a amplitude semântica dela e crie uma frase simples. Pegue uma frase extremamente comum, crie uma frase óbvia, colocando aquela palavra lá. Por quê? Porque daí você teve a utilização prática daquilo. Daí você vai conseguir apropriar aquilo, você vai conseguir incorporar efetivamente a função daquela palavra e utilizá-lo nos textos. É assim que você começa a ampliar o seu vocabulário, lembrando sempre que terá que utilizar um vocabulário formal. Então, o que eu preciso? Eu preciso de modelos textuais, eu preciso ter uma visão de mundo que possa ser apresentada, e eu preciso ter palavras para conseguir apresentar isso. Essas são as grandes regras da redação. Lembrando que redação, ela tem uma correção totalmente objetiva. Parem com essa ideia de achar que depende do examinador, não depende de nada. Ela tem regras muito claras, é uma correção objetiva. Eu trabalhei com um grupo de informática para correção através de inteligência artificial de redações. É claro que esse é um processo que nós estamos engatinhando, vai demorar talvez décadas para a gente conseguir chegar a uma solução de inteligência artificial para fazer correção de redação. Mas por aí vocês percebem como existe toda uma objetividade, existe regras, existe uma visão lógica da linguagem. É incorporar isso, é entender isso e treinar. A prova de redação é a única prova prática que acontece no teu vestibular. Estou falando agora para as pessoas, muito especificamente, que vão prestar vestibular ou concursos.
Ninguém vai pedir para que você misture 2 compostos químicos, ninguém vai pedir para que você chacoalhe uma mola, ninguém vai pedir para que você faça nada dentro de um vestibular. Qual é a única prova prática? É a redação. Redação você vai ter que fazer, você vai ter que escrever. E como que eu me preparo? Assim como o esporte. Como que eu me preparo para alguma coisa prática? Fazendo aquilo. Então, escreva muito, né? Escrever redação é uma necessidade para eu me preparar para aquela prova. E a mesma coisa acontece, no meu ponto de vista, com relação às respostas dissertativas que você vê comentado. Professor, muitos, agora é uma pergunta, né? Muitos citam o Bauman, né? Assim fala? Sim. E fala muito sobre a modernidade líquida, e citá-lo seria interessante nas redações, né? Ter uma base com ele seria legal para ir para essa parte escrita. Confere isso, não confere? Como que... Eu acho o seguinte, existe diferença entre eu citar um filósofo pouco conhecido, um escritor pouco conhecido, ou citar um Platão que todo mundo cita, ou citar um Sócrates que todo mundo cita? Não. Não vai te aumentar a nota citar alguém mais ou menos conhecido. Bauman é um xodózinho da FUVEST, a gente brinca, né? Por que isso acontece? Porque quando as pessoas vão corrigir a redação da FUVEST, eles gostam de Bauman? Não. É porque Bauman foi muito citado nos textos de apoio. Né? E por que ele foi muito citado? Volto a dizer, nós estamos falando de uma atualidade, nós temos o quê? Espaço de fala, lugar de fala. O Bauman, ele conseguiu perceber uma série de questões que estão ligadas à modernidade e traduzir isso. Então, por isso que ele é muito citado. Agora, voltando à questão anterior, é importante fazer citações, você mostra repertório, você mostra conhecimento de mundo e tal, mas a tua citação ela tem que estar muito adequada àquilo que você está escrevendo. Então, a adequação à sua tese, ao seu argumento, aquela citação é efetivamente uma comprovação, um complemento daquilo que você está dizendo, ótimo, não importa de quem seja, não importa se esse filósofo é mais conhecido ou menos conhecido, se esse sociólogo é um sociólogo mais atual ou mais antigo. O que importa é a adequação. Você chegar e colocar uma frase ali, fora de contexto, exclusivamente para acrescentar aquilo na sua redação, isso não dá nota, não. Infelizmente. Eu sei que tem muita gente por aí que manda os alunos decorarem citações, mas ter conhecimento, me apropriar daquela visão para poder utilizar dentro do meu texto como uma ferramenta, e daí sim, muito importante, comprovação de argumento. Até queria ouvir a opinião da Cecília também com relação né? Até o cachorro dela é um linguista, então queria ver se ela concorda comigo nisso, que ela poderia acrescentar aí. Perfeito, Gatti. Eu sou obrigada a retribuir agora o elogio. Eu acho que a gente tem que fazer um aulão nós dois. Eu vava! Acho que é isso, né? A pessoa eu acabei de mandar uma mensagem falando assim, eu queria 2 horas com eles. E daí eu falei, eu também. Gente, eu concordo plenamente, professor. Eu acho que quando a gente tem que pensar o seguinte, né? Todo texto, seja ele um arquear de sobrancelha, seja ele uma dissertação, ele está empregado em um determinado contexto. E quando a gente pensa nesse contexto, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Porque o processo comunicativo, ele tem sempre uma finalidade. Para que é que eu estou produzindo este texto? Para que é que eu arqueio minha sobrancelha? Ele tem um contexto, mas ele também tem um significado. E para que é que eu escrevo uma redação? Então, quando eu penso, por exemplo, numa redação da FUVEST, por que o Bauman toda hora está nos textos de apoio? Porque a FUVEST tem propostas de redações muito mais individualistas, né? Ela está pensando numa composição de indivíduo, numa composição de sujeito, segundo Bakhtin, né? Essa pessoa que está aí dentro de uma sociedade, mas que modifica essa sociedade o tempo todo. E aí não adianta você vir lá com um modelinho Enem e sair propondo solução de problema, fazer lá uma conclusão propositiva. Se você fizer isso, o teu avaliador, porque é uma avaliação de fato objetiva, e o Gatti tem toda a razão, eu corrigi 2 vezes, 2 anos seguidos o Enem, nunca mais eu faço isso na minha vida, né? Mas quando a gente corrige uma prova dessa, a gente observa o quão objetivo é para justamente
gente ter um padrão de correção, né? Não é, eu achei bonita a letra do rapaz, aqui 1000. Não é assim que funciona. E quando a gente pensa isso, você vai entender por que o Bauman cai lá. Não que ele seja cobrado, ele é colocado lá porque ele tem uma visão do indivíduo. E esse indivíduo em sociedade, e essa sociedade como altera esse indivíduo. O Enem, ao contrário disso, ele vai te dar um problema que esse indivíduo ou que essa sociedade provoca. O que a gente está fazendo de errado e o que a gente tem que fazer de certo. Então, você tem que entender o contexto de cobrança para entender o teu contexto de argumentação. Eu vou fazer uma prova da Unesp, eu tenho uma redação, um argumento, uma visão de mundo. Eu tenho que escrever o que eles querem que eu leia? Lindo! Se você quer passar no vestibular, você tem, meu amor. Você tem que responder a pergunta que ele está te fazendo. Você tem que fazer a reflexão que ele está te forçando a fazer. Mas eu sou obrigado? Anjo. Por isso que cada vestibular tem uma visão diferente. Gente, só contextualizando por que a gente chamou essas duas figuras. Primeiro, porque eu amo de paixão esse lado príncipe, rei do Gatti, sabe? Que ele fala devagar, pausadamente, que é algo que eu nunca iria ir para a realeza, não me cabe. E a Cecília, que não é da realeza, que vai... A espontaneidade, né? Né? Gente, deixa eu só fazer um momento que eu estou vendo que quase está dando o horário da professora Cecília dar aula. Eu queria perguntar para a Laura ou para o Pedro, que estão aqui conosco, se eles têm alguma pergunta específica, né, que eles gostariam de trazer à tona, para que os professores respondam no que tange a aprender humanas, redação, linguagem. Eu tenho. Eu queria fazer uma pergunta, mas como que eu posso estudar especificamente gramática? É a minha maior dificuldade entender o que é as orações, fazer análise sintática, análise morfológica. Eu tenho muita dificuldade. E eu não sei um jeito certo, nossa, se eu estudar gramática desse jeito, vou facilitar. Eu queria que vocês me ajudassem, por favor. Posso primeiro? Daí eu saio? Pode ser, porque eu já tenho aula. Laura, boa noite, prazer, não a conheço, seja bem-vinda. Boa noite. Bom, o próprio professor Gatti já colocou isso, ele percebeu, pegou aqui, só colocou o nome do meu cachorro. Eu sou uma pessoa voltada para a linguística. E quando a gente pensa que a linguagem ela é um todo, a gramática é uma parte desse todo, né? Então, você tem que pensar o seguinte, existe uma lógica. A língua é uma lógica. Então, por que, por exemplo, que as vogais... Eu vou te dar um exemplo de uma forma bem curta e rápida. Por que as vogais são A, E, I, O, U e não é O, I, E, A? É por uma questão de lógica, de abertura fonética. Então, eu começo pela mais aberta, A, e eu vou fechando. Olha a minha boca. A, E, O, U. E eu termino na mais fechada. Por isso que túmulo, por exemplo, é a coisa mais fechada que a gente entende, né? E aí a gente tem todas as vogais fechadas compondo essas sílabas. Existe uma lógica nessa massa sonora. Então, quando você entende que existe uma lógica na oração subordinada, por que ela está subordinada? Quando eu uso uma oração subordinada? Eu posso garantir a você, Laura, como 2 e 2 são 4. Em nenhum vestibular hoje, em 2020, você vai ter uma pergunta: assinale a oração que está melhor classificada. Eu não tenho a gramática desconectada mais, porque existem linguistas fazendo essas provas. Você vai ter essa gramática sempre relacionada a um contexto de produção e a um valor semântico, a um sentido que ela vai transmitir. Então, se você entender a lógica da língua, se você entender que para que eu fale, eu preciso entender que as vogais são de abertas a fechadas, e que as palavras que utilizam, grito, por exemplo, é uma palavra com estridência, o T é estridente, o I é estridente, e por isso, então, a massa sonora que equivale ao sentido. Quando você entende a lógica da língua, juro para você que as orações reduzidas de infinitivo, de
de gerúndio, de particípio, farão todo sentido. Então, primeiro você precisa entender qual é a lógica da língua, depois um contexto para cada texto, e aí você vai empregar a gramática. A gramática, ela está a serviço de algo, e nunca ela é o foco do processo. Acho que é isso, né? Então, você tem que entender, não adianta ser... Laura, quer levar ela para casa? Ai, tô quase. Você está estudando, Laura, e decorando regra, porque você vai errar. Uma certa altura, você vai esquecer da regra, vai te dar um nervoso. Você tem que entender a lógica, né? A derivação da fórmula. Se a gente for entender que a gramática é uma matemática e é a coisa mais exata que a gente tem na língua, você tem que fazer a derivação sempre disso, né? Da onde veio, por que veio e em que contexto isso foi feito. E como você faz isso, você entendeu gramática. Eu acho. Obrigada. A Cecília colocou de uma forma tão simples toda uma teoria de linguística passando por Vygotsky, por tanta gente aí, que se a gente fosse decodificar o que ela falou agora, gente, a gente vai fazer um simpósio. E ela colocou de uma forma tão simples, que é genial. Mas parabéns, viu? Eu queria responder também uma coisa para a Laura, que é o seguinte, agora abrindo um pouco mão da teoria, então peço licença para a Cecília, que eu vou abrir totalmente mão da teoria. Eu só vou pedir licença primeiro para o professor Gatti, para a gente liberar a professora Cecília, que ela vai entrar em aula. Já vai. Meninos, obrigada, prazer, Gatti. Prazer, gente. Tchau, tchau. Adorei ficar com você. Tchau, obrigada, querida. Professor Gatti, pode continuar. Era só para liberá-la. Laura, indo para um lado muito prático, tá? Como se estuda a gramática? A gente tem que entender que quando nós temos o primeiro contato, porque a gramática tem um problema, eu que fujo um pouco da gramática, fico mais na área de redação, ou seja, a prática da gramática, não a teoria, e literatura, eu te falo uma coisa, gramática é algo que é muito chato nela, é nome. Então, você estava falando de oração e tal. Quando você começa a ver o nome daquelas orações, a classificação, aquilo é de gente maluca. Então, qual a melhor forma de estudar gramática? Quando nós começamos a estudar gramática, nós somos muito jovens. Isso nos leva a ter dificuldades com essa nomenclatura, não conseguir entender direito as coisas. Vou pegar um exemplo muito simples. Eu chego numa sala de aula, às vezes, de ensino médio, viro para o aluno e falo, toda proparoxítona não é acentuada. O aluno vira para mim e fala, bacana, agora me fala o que é proparoxítona, porque eu não sei. Eu falo, proparoxítona é aquela palavra que tem a antepenúltima sílaba tônica. Ele não sabe o que é antepenúltima, não sabe o que é tônica, ele não sabe como é que separa a sílaba. Então, como se trabalha a gramática? Porque nenhum professor de ensino médio vai chegar e vai começar do começo, porque a gente parte do princípio que algumas coisas a gente sabe. Mas, muitas vezes, quando nós entramos em contato com determinados conceitos, nós não entendemos aqueles conceitos. Então, quer estudar gramática? Você está com um problema com gramática? Faça o seguinte, comece a estudar gramática e procure, assista lá uma aula no YouTube, que são aulas extremamente rápidas, vai lá e joga para 1.75, fica rapidinho a aula. Assista as aulas sobre os conceitos básicos. Então, você está lendo uma coisa, é uma oração adverbial. Espera aí, mas o que é adverbial? Então, você tem que descobrir o que é advérbio. Então, vai lá e assiste uma aulinha de advérbio. É só isso. Você vai perceber que as coisas são muito mais simples do que parecem. Elas parecem muito complexas, porque quando nós entramos em contato pela primeira vez com isso, era realmente muito complexo, para o nível cognitivo que a gente tinha. Hoje em dia, não. Mas a gente precisa voltar aos princípios. Então, nunca deixe de entender efetivamente o que está escrito ali. Tem uma palavra, tem um conceito escrito ali, que você não tem esse conceito de forma clara, eu não sei qual a diferença entre vogal e semivogal, eu não sei porque uma coisa é átona e outra é tônica, pois muito bem, vai lá e assiste uma aula básica disso, porque é a melhor forma, você vai ver que você consegue construir esse conhecimento, é como se fosse uma escada que você vai subindo, você vai construir esse conhecimento de forma muito rápida, e a gramática vai deixar de ser essa coisa muito estranha, que às vezes parece para a gente por causa da nomenclatura, tá? Adorei. Muito obrigada, professor. O Pedro também colocou aqui para a gente, não é muito uma pergunta, né, mas vocês não acham que o consumo exagerado de mídias digeridas, igual a maratona de vídeo, igual citadas, acaba mais confundindo ou elevando para um caminho que o aluno pensa menos e só reproduz? Olha,
quando me falam de maratona de aula, eu particularmente não gosto, tá? E por que eu particularmente não gosto? Eu não posso me esquecer que o vestibular ele é escrito. Ninguém vai chegar lá e vai falar para você, viu, o que você acha sobre tal coisa, e você vai participar de um simpósio, você vai falar. Então, o mesmo problema que eu vejo na área de exatos, também vejo na área de humanas. Eu sou professor da área de humanas, eu entro na sala e coloco os temas em tópicos na lousa. Eu brinco com isso com os alunos. Eu viro e falo, gente, olha o que é educação no Brasil, né? Eu fui ensinado numa universidade, eu trabalhei a minha vida inteira com educação, eu escrevo em tópicos. Isso é um absurdo. Por quê? Porque você não faz comunicação em tópicos. Sua comunicação, ela tem que ter coesão, tem que ter coerência. Então, eu estou dando aula de redação, estou colocando em tópicos alguma coisa na lousa, sendo que o aluno vai ter que escrever um texto. Então, essa textualização, né, a textualidade, texto vem de tecido, né, essa coisa das coisas estarem ali enredadas, amarradas, isso é um exercício que a gente tem que fazer sempre. Então, a leitura nos ajuda nisso. A leitura, ela me auxilia a ter modelos de como fazer a construção dessa coesão. Muitas vezes na sala de aula nós não temos tempo, não existe mais como eu chegar na sala de aula e passar um texto escrito na lousa. Se eu mandar um texto para o aluno, muitas vezes o aluno não lê. Então, o tópico acaba sendo importante e pedagógico no sentido de levar as ideias principais. Porém, o aluno ele tem que lembrar sempre que a segunda fase dos vestibulares dele, tanto nas questões dissertativas das várias ciências, quanto na redação, vai ser através de um texto. Então, ele tem que estar em contato com esse tipo de linguagem. Por isso, ficar assistindo aula, fazer maratonas, não é uma coisa que eu acho bacana. Acabei de falar para a Laura, vai lá e assiste uma aula, mas uma aula do quê? Específica sobre o assunto para ser mais rápido. Volto a dizer, a comunicação oral, ela é muito mais eficiente. Então, se eu estou buscando exclusivamente conteúdo, isso serve. Agora, quando eu estou estudando para fazer uma prova posterior, você vai assistir uma aula, concordo plenamente com o que ele está dizendo, você vai lá assistir uma aula, você vai ter um conceito e bacana. Pega a sua apostila, pega um texto, leia sobre aquilo, faça exercícios, entre muito contato com textos escritos, tanto da área de história. As questões, geralmente, eles trazem muitos textos escritos, pedem para que você entenda aquele texto que está lá escrito. Então, eu sou a favor ainda da utilização dos materiais didáticos que geralmente os alunos têm na mão e de textos. Aula, para mim, é uma coisa para você ter uma dica rápida. O que nós estamos fazendo aqui eu acho muito bacana, né? Então, a gente está em vídeo, mas falando dicas, não o aluno vai ter que fazer uma prova desse webinar depois, porque se ele tivesse que fazer uma prova, ele teria que estar em contato com esse texto escrito para conseguir absorver de forma mais tranquila e mais profunda cada um desses aspectos. Nossa, arrasou, que sensacional, que fechamento de webinar, né, Mi? Não poderia ser melhor, estamos muito, muito, muito gratas por sua presença, por partilhar todo esse conhecimento com a gente, Gatti, de verdade, vai com certeza ajudar muitos e muitos alunos. Vocês são muito carinhosas, é muito bom poder fechar a semana com vocês, que gostoso poder estar aqui. Recíproco. Obrigado para os alunos, obrigado para quem assistir esse vídeo, estamos juntos com vocês, está saindo aí as inscrições de vestibular, não se esqueça que a inscrição do Enem está aberta, e abre agora dia 11, né? E vamos lá, então, para mantendo esse ritmo de estudo, precisando de qualquer coisa, estão à disposição. Muito obrigado, viu? Bom final de semana. Muito obrigada, viu, professor? Obrigado, Laura. A gente encerra aqui o vídeo, lembrando que todos os webinários, toda a sequência de hábito, inclusive o outro webinar do professor Gatti, o outro webinar da professora Cecília, estão na plataforma do NUC. O nosso objetivo é deixar disponível para que você saber se você é sinestésico ou auditivo, como a professora Cecília falou, também estão lá os testes para que você possa, de fato, entender a sua forma de estudo, né? Ter o hábito de estudar congruente, né, com o seu perfil. E conte com a gente, os contatos do professor Gatti, do curso de redação dele, os contatos da professora Cecília vão ficar na descrição. E um forte abraço, acho que foi uma ótima forma, né, só de encerrar mesmo tantos webinários como a semana. Com certeza, pessoal, um forte abraço, bom final de semana e foco nos estudos.